antes do vídeo é muito bom pra ficar pensando melhor. Ai, morando no Pará, não espere menos, aqui é muito quente. E de fato uma cervejinha bem gelada, só pra dar uma gratinada, é sempre muito bem-vinda. Bem, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que talvez tenha sido um divisor de águas na minha história de vida, e que não tem a ver com moda, mas que tem a ver com arte, de alguma forma, considerando que literatura é uma manifestação de arte. Eu quero conversar sobre a minha primeira experiência amorosa, talvez, ou pelo menos uma das que mais me marcou, e como um pé na bunda me fez entender como é bom ler livros. Carreta Furacão tá na cidade. Muita emoção, né? Vamos lá, Carreta Furacão, vaza! Eu sou a Quimera Verzec e esse é um canal de coisas aleatórias, mas principalmente coisas relacionadas à moda. Bom, tudo começa lá no auge dos meus 16, 17 anos, algo em torno de 2007, 2008. Aquela fase em que a gente está descobrindo sexualidade, em que a gente está descobrindo o amor, em que a gente está tendo os primeiros relacionamentos. E eu, muito ingênua, muito garota do interior, né, com pouca experiência, com 17 anos, um tanto tardia, né? Comparado com outras pessoas da minha geração, eu fui um tanto tardia pra começar a namorar. Talvez porque naquela época eu era meio bizonha mesmo. Bom, o fato é que eu lá naquela fase, tendo meu primeiro namoradinho, muito apaixonada, muito envolvida, eu acabei levando um pé na bunda, um senhor pé na bunda, porque quis a vida assim. E eu sofri pra caramba, eu fiquei malzona, eu lembro que foram aí muitos anos pra eu superar o garotinho. Mas logo que o término desse relacionamento veio, eu só pensava naquele assunto, eu só pensava nele, eu só pensava no meu relacionamentozinho. E aquilo tava consumindo a minha cabeça de tal forma que eu tava num estágio de sofrimento tamanho que os meus colegas já se compadeciam de mim, sabe? Ou eles já estavam muito enjoados de eu ficar falando sobre o mesmo assunto dias após dias, meses após meses e não superar. E na época eu era emo, que piorava, porque a gente só ouvia aquelas músicas melódicas, aqueles rocks depressivos. Então, realmente foi pesado pra mim aquela fase. Mas, por muita sorte, um amigo meu me apresentou a leitura. E eu considero que aquele momento foi quando tudo mudou de fato na minha vida, porque, enfim, eu vou falar mais sobre a leitura, o impacto da leitura na minha vida, mas continuando a narrativa. Então, meus amigos, em que parte eu parei? Na parte em que meus amigos estavam já incomodados com o fato de eu só falar sobre meu ex-namorado, sobre aquele trauma, sobre aquela dor e tudo aquilo. E um grande amigo que eu carrego na minha história de vida como uma pessoa que contribuiu tanto pra mim, que foi o Carlos Eduardo, My Heart for You. Eu lembro que na época tava na moda aquela música 4 Minutes da Madonna com o Justin Timberlake. E ele, enquanto eu estava louca de amores pelo meu ex-namorado, ele tava louco de amores por aquela música. Então, enquanto ele queria ouvir a música, eu ficava lá alugando ele falou, Tara, por que tu não lê um livro? Eu falei, lê um livro? Na época, gente, eu com com 16, 17 anos, eu juro, eu não tinha costume de ler, eu não lia nada. Eu acho que a minha leitura naquela época era monossilábica mesmo, era unir sílabas e emitir som, porque a leitura em toda a sua totalidade, né, a leitura das palavras, a interpretação a construção da sentença, a interpretação da sentença, a ideologia que vem a partir daquela leitura, eu não tinha essa capacidade. E foi quando o Carlos Eduardo me indicou um livro. Eu lembro que a gente estava indo para casa dele, eu lembro muito bem desse dia. A gente estava saindo da escola e aí eu, no caminho da casa dele, parei na casa dele e enquanto ele estava ouvindo 4 Minutes da Madonna, eu fiquei olhando para os livros numa parede que tinha na casa dele. Ele falou, por que tu não lê um livro? Eu tenho um livro ótimo. Na época eu era muito louca por bruxaria, eu era Thay Bruxinha, era esse meu apelido, né? E eu fiquei, um livro, né? Aí eu lembro que ele puxou um livro da prateleira que tinha na parede e me mostrou, esse aqui, ele é muito legal, é sobre uma bruxa, acho que tu vai gostar, tu se identifica com esse lance de bruxa. Falei, beleza, dá esse livro pra cá. O livro era Brida,
escrito pelo Paulo Coelho, que é um livro sensacional, e esse livro foi muito importante para minha cura. Eu com 17 anos, no auge de todas aquelas emoções, tudo parece tão forte, tão intenso, tão definitivo, sofrendo de amores, renegada, né, pelo fora. Eu realmente precisava de um escape, porque a minha cabeça estava tomada pelos pensamentos de sofrimento do relacionamento. E aí eu olhei para aquele livro, falei, ok, eu vou levar para casa e vou começar a ler esse livro, vamos ver o que dá. Eu lembro das primeiras páginas que eu li, como foi difícil para eu entender. Gente, o livro Brida, ele não é um livro complexo, é um livro muito bacana de ler. Inclusive, eu indico para quem está começando nos seus hábitos de leitura, porque ele é um livro muito envolvente, é um livro super legal, qualquer idade pode ler. Qualquer idade não, vamos botar aí uns 14 anos, a partir dos 14 anos pode ler. E o Paulo Coelho é muito feliz nas suas narrativas, ele é um excelente escritor, não à toa ele é o escritor brasileiro mais traduzido ao redor do mundo, né? Ocupar a minha mente com a leitura do livro Brida fez com que eu realmente saísse da minha realidade de dor, de sofrimento e entrasse na realidade do livro, da história que o Paulo Coelho estava narrando. É claro que por eu não ter o hábito da leitura, a leitura não foi tão rápida e tão dinâmica, eu tive que voltar várias vezes à mesma sentença que eu tinha acabado de ler para poder entender bem. Mas foi a partir daquele momento que eu entendi como a leitura pode contribuir para a nossa vida. Esse foi o primeiro livro que eu de fato li envolvida, que eu mergulhei na história, que eu deixei a minha imaginação me tirar da realidade e me levar para outra dimensão. Mas esse foi um episódio que mudou todos os meus hábitos a partir de então. E em função da leitura, tudo o que eu construí acabou tendo uma influência muito grande das coisas que eu li, dos livros que eu li. Porque imagine você, eu vim de uma cidade bem pequena no interior da Amazônia. Para vocês terem uma ideia, naquela época, a ideia de viajar para o sudeste do Brasil, de ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, isso era uma coisa incrível, isso era, sabe, o suprassumo da ostentação, isso era algo que se alguém fizesse, você tinha que lamber o chão por onde aquela pessoa que fez passasse. Então, o meu mundinho era muito limitado ao ambiente onde eu estava, as coisas ao meu redor, ao que eu via na TV, ao que eu consumia entre os meus amigos, e era aquilo. A gente era muito isolado naquela época, eu tô falando de meados dos anos 2000, então a internet no celular não era uma realidade ainda, a gente estava começando a acessar a internet, mas ainda era em lan house, em cyber. E naquela época a ideia de internet era o quê? Orkut, MSN, pelo menos pra mim, né? Até dar um Google ainda era uma coisa assim, era uma ferramenta que não sabia bem para que usar. Então, ter nos livros uma forma de sair do meu ambiente, de ir para um outro local, isso me ampliou a mentalidade, sabe? Isso me acendeu para um novo mundo, me abriu para tantas outras possibilidades. Então, por isso que eu falo hoje, eu devo muito da minha construção, da pessoa que eu sou, aos livros que eu já li na minha vida. E é claro, depois disso veio tantas outras conquistas em função de boas leituras, porque eu percebi que o mundo ia muito além e que eu poderia conquistar aquele mundo, né? Ou que eu poderia pelo menos sair daquele ambiente onde eu estava e explorar as coisas que ainda tinha por ver. Então eu posso dizer com toda a convicção de que a melhor coisa que eu fiz quando eu tomei aquele pé na bunda do meu ex-namoradinho foi aceitar a indicação do meu amigo, do Carlos. Ele é até cronista, ele escreve hoje em dia. Foi aceitar a sua indicação de um livro e ler um livro. E essa fica como dica para todo mundo. Se você está num estado de dor, se você está num estado de impaciência, de alguma inquietação, pega um bom livro para ler. E se você ainda não tem o hábito de ler, quem já lê sabe muito bem disso. Quem já lê já sabe dos benefícios da leitura. Mas se você ainda não tem o hábito de ler, começa com um livro pequeno, mas um livro que tenha uma história que envolva. Um livro que tenha um idioma, que tenha uma linguagem acessível e fácil de interpretar também. E eu indico aqui os livros do Paulo Coelho. Brida é sensacional, 1 Minuto é sensacional. O Vencedor Está Só, que é um dos últimos livros que ele lançou, 2, né?
São livros que eu já li. Depois do Brida, eu acabei lendo tantos outros livros do Paulo Coelho. O Guerreiro da Luz, Manual do Guerreiro da Luz, na verdade. E você vai entender como o livro é capaz de te tirar da realidade e te levar para um outro mundo. Hoje em dia, o meu hábito de leitura ele é bem assíduo. É uma das coisas que eu faço por hobby, com certeza. Eu sou o tipo de pessoa que eu consigo ler em torno de 7 a 10 livros por ano. Ainda é pouco, né? Mas comparado à média de leitura do brasileiro, tá uma média boa. Tá num nível bom. Mas assim, independente de quantos livros você lê ou não, o fato de você ter o hábito da leitura, ele te aguça para muitas habilidades da tua capacidade intelectual e cognitiva. Então, leitura só tem benefícios em muitos aspectos. Eu usei a minha dor de um relacionamento falido para começar a ler, que transformou a minha vida toda uma cascata de acontecimentos. Eu usei a minha dor, né, do sofrimento de um relacionamento falido, para começar a ler, para tentar me distrair minha mente e fugir da realidade. E a partir daquele momento a minha vida tomou outra direção, a minha vida ganhou muito mais repertório. Então só tem benefícios a leitura. Então eu, Quimera Verzec, queria aqui dividir essa experiência da minha vida e aconselhar a todos, indicar a todos que façam uma leitura. Se vocês ainda não têm o costume de ler, vocês estão perdendo muito na vida, porque a leitura realmente ela te transporta, enfim, bons livros, eles são capazes de transformar toda a tua existência. Eu lembro muito bem que nessa época também eu lia pequenos trechinhos esses trechinhos de textos, sabe? Eu lembro que um dos textos que eu li era o Menestrel. E uma das passagens desse texto ele falava, você não pode impor o seu amor, você não pode impor os seus sentimentos. É algo assim, eu não lembro muito bem. Mas você pode dar bons motivos para ser amado. Então, isso também me ajudou muito a curar, sabe? Não imponha sentimentos. Se você está sendo rejeitado de alguma forma, não imponha seus sentimentos. Dê bons motivos para a pessoa gostar de você. E se a pessoa não é capaz de perceber suas qualidades, suas virtudes, essa pessoa não é para você. Você está perdendo tempo. Deve ter deve ter outro alguém solto no mundo procurando por ti. E é por ele que tu tem que ir atrás. Ou por ela. Então é isso. Fiquem bem. Se vocês gostaram dessa conversa, deixem comentários, deixem like, compartilha. E em breve eu devo voltar com outros tópicos de conversas importantes. Cabeça, né? Coisa cabeça, e também com moda. Porque moda é uma manifestação de arte, moda é uma manifestação de conhecimento também, é uma manifestação de si. Moda também pra mim é tudo. Então fiquem bem, tchau, tchau.